É um prazer, amados irmãos, estar com vocês mais uma vez neste que é o melhor lugar do mundo, aos pés do Salvador. Desejo um bom começo de sábado a todos. Bem, ontem, 22 de setembro de 2022, celebrou-se a nível mundial o Dia Sem Carro. Sim, o Dia Sem Carro. E eu quero tomar um tempinho para conversar com vocês acerca disto, que é muito importante para nós como povo de Deus hoje. Na verdade, o mundo está sendo movido para uma agenda, e isso não é teoria de conspiração, não. Não é não, porque eu vou mostrar aqui para vocês. O mundo está sendo movido para essa agenda dominical, levando nações islâmicas, nações hindus, a abraçarem pouco a pouco o domingo, para que quando chegue o momento final, elas aceitem isso de forma bem mais fácil. Sim, esse é o plano do inimigo. Ele não vai aparecer assim dizer, vamos guardar o domingo. Você acha que os muçulmanos vão dizer o quê? Queridos, o inimigo trabalha na mente das pessoas. E ele conhece o momento de dar o golpe. E para quem já leu o livro Grande Conflito, nos é dito lá que o inimigo, o papado, a besta do mar, consegue ler o futuro. Sim. E conhece o momento ideal para dar o golpe. Vemos aqui. Dia Sem Carros 2022. Faça parte da celebração do Dia Sem Carros no domingo, 25 de setembro. Opa! Ontem foi o Dia Mundial Sem Carro, mas calhou quinta-feira. E porque talvez muitas nações não puderam comemorar esse dia por ser quinta-feira, estão agora programando para quando? 25 de setembro, que será o quê? Domingo. Estão percebendo? Será domingo. Lembram, falei para vocês que Bruxelas, por exemplo, começou a celebrar a Semana Sem Carro no dia 18 de setembro, domingo 18 de setembro. E nós vimos naquela reportagem, naquela notícia, que eles disseram muito bem que o domingo 18 de setembro era o quê? O apogeu, o auge dessa comemoração. Por que domingo? Lemos. Faça parte da celebração do Dia Sem Carros no domingo, 25 de setembro, quando colocamos os pedestres em primeiro lugar no centro da cidade. Eles dizem, o centro da cidade será transformado das 10 horas às 16h30, com barracas de mercado, comida de rua, música ao vivo e brincadeiras de rua para crianças. Também haverá muitas informações sobre como os moradores podem fazer sua parte para ajudar a combater as mudanças climáticas. Esta conselheira líder para mudanças climáticas disse: é realmente importante que comecemos a pensar no quadro geral. Pensar no quadro geral. Sobre como lidamos com as mudanças climáticas e os papéis individuais que todos desempenhamos. Ela diz, embora este seja um dia e não resolva os problemas de poluição que temos, quero que as pessoas usem este dia como um catalisador. Que as pessoas usem o domingo, 25 de setembro, um dia sem carro, como um catalisador. Sim, meus amados irmãos, sim. Ela diz claramente que embora um dia só não pareça resolver, que usemos isto como um catalisador. Ora, mostrei para vocês que lá em Bruxelas até disseram, queremos mais domingos sem carros para cuidar do meio ambiente. Bem, queridos, agora vemos aqui. Conforme encontramos no livro Grande Conflito, a perseguição, a tirania, a ditadura é o último recurso de toda falsa religião. Sim. E qual é o primeiro recurso? Tenta a atração. É atrair as pessoas. Queridos, todos esses movimentos, domingo sem carro, como um dia maravilhoso, sem poluição, é o primeiro passo, a atração. Cativar as pessoas, mobilizar as pessoas a verem que, uau, de fato, esse dia, domingo sem carro, pode resolver. Mas o que é que vem depois? Depois da atração, vem o quê? O último recurso de toda a falsa religião, que é a ditadura, a imposição.
Sim, queridos irmãos. Não é o que vemos agora? As pessoas nessas cidades europeias acham que os carros deveriam ser proibidos um dia por semana. Opa! Então já não é um dia só por ano, né? Já não é um dia só por ano. 22 de setembro, não. É um dia por semana. Meus queridos irmãos, estão percebendo? Eles foram cativando o povo, sim, mostrando que domingo sem carro, pode resolver. Agora é o povo que quer esse dia, todas as semanas. Meus queridos irmãos, não é o que nós encontramos também no Catholic Herald, que várias vezes já mostrei aqui para vocês. Sim, cura do clima fazendo menos. Quando? Um dia por semana. E eu pergunto, não estão dizendo as mesmas coisas? Deveriam ser proibidos um dia por semana os carros. Cura do clima, um dia por semana. E qual vai ser esse dia? Qual vai ser esse dia? Há dúvidas, meus queridos irmãos. Bem, lemos. Não sou cientista do clima, diz a pessoa que escreveu, mas sei disso. Se 70 milhões de católicos americanos abraçassem a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, mas eu digo, não serão agora apenas 70 milhões de católicos na América, mas em vários lugares, e talvez em todas as religiões, vão abraçar a encíclica Laudato Si e fazerem o quê? E honrarem o dia do Senhor, seguindo o terceiro mandamento. Veríamos uma queda drástica dos gases de efeito estufa. E eu pergunto, todas estas nações que eu já mostrei para vocês, Malásia, Paquistão, Índia, nações islâmicas, não estão seguindo a encíclica Laudato Si? Guardando o terceiro mandamento domingo, né, assim de forma sutil, guardando o terceiro mandamento para curar o clima, não estão seguindo a encíclica Laudato Si? Outro aspecto, queridos irmãos, já mostrei aqui para vocês que como vai se subir no Monte Sinai, em 13 de novembro, na COP27, os líderes religiosos mundiais vão subir lá para recuperar os 10 mandamentos, para buscar um milagre em relação às mudanças climáticas. E eles dizem 10 mais um mandamentos climáticos. Eles querem restaurar. E um deles, guarde o sábado, onde eles dizem que um dia de descanso semanal global. Queridos, um dia de descanso semanal global. Primeira coisa, o que é algo global? O que é algo global? Podem escrever nos comentários. Queridos, o que é algo global? É algo que em algumas partes do mundo adotam, outras não. É isso? Não. Algo global é todo mundo. Mas eles dizem, um dia de descanso semanal global, sem carbono, poderia reduzir as emissões do mundo em 1/7 e pode ser observado por diferentes comunidades religiosas em dias diferentes. E eu pergunto, se esse dia global de descanso para conter as emissões dos gases de efeito estufa pode ser celebrado por comunidades diferentes em dias diferentes, então não será um dia global. Segunda pergunta. Se pode ser celebrado por comunidades religiosas diferentes em dias diferentes, por que não é o que estamos vendo no mundo? Sim, já mostrei para vocês. Os hindus, na Índia. Domingos sem carros, começa cheio de ação. Por quê? Por quê? Que não adotam o dia dos hindus e muçulmanos, que estão cheios na Índia. Malásia, relaxe, pois fica sem carros todos os domingos. Por quê? Na Malásia, uma comunidade islâmica. Sim, por quê que não adota a sexta-feira para parar tudo? Sim, e se concentrar em adoração a Allah. Por que tem que ser o domingo? Outra aqui. Indiana anuncia dia de ação pela qualidade do ar. Para quando? Para domingo. Por quê? Outra aqui. Domingo sem carro em fotos. Ministro de Mobilidade de Bruxelas pede mais. Pede o quê? Mais domingos sem carros. Outra aqui. Balineses. Isto na Indonésia, amados irmãos. Balineses dão as boas-vindas
ao dia sem caro, após 2 anos de fechamento. Por que estas nações todas, estas comunidades religiosas diferentes, estão celebrando o mesmo dia para curar o clima? Será que estão seguindo a encíclica Laudato Si, o 3º mandamento para curar o clima? Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Diz o grande enganador: o sábado é a grande questão que deve decidir o destino de almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós, diz Satanás. Devemos exaltar o domingo criado por nós. Temos feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Tanto cristãos quanto não cristãos, cientistas, estão olhando o domingo como dia de cura, amados irmãos. Sim, deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Nós estamos vendo agora as pessoas defendendo o domingo, queridos irmãos. Sim, está aí. Está aí. Voltamos para aqui. As pessoas nessas cidades europeias acham que os carros deveriam ser proibidos um dia por semana. Deixe-me comentar mais uma vez. Desculpa, deixe-me comentar. Antes, não era todas as semanas que havia domingo sem carro. Não era todas as semanas, na maior parte das cidades do mundo. Mas agora é para ser todas as semanas. Um dia por semana. Por que não podem ser 2, 3, queridos irmãos? Tem que ser um dia, um único dia. Então, não vai haver aquilo de essa comunidade guarda naquele dia, essa comunidade religiosa naquele. Um dia por semana, amados irmãos. Outra pergunta. Agora, devem ser proibidos. Antes eles usavam o quê? A atração. Venham jogar yoga nas ruas, ciclismo. Agora é proibição. Agora é para proibir, queridos. Lemos. A maioria das pessoas em Londres, Barcelona, Varsóvia, Bruxelas e Paris acha que os carros deveriam ser proibidos um dia por semana, sugere uma nova pesquisa. De acordo com a campanha Cidades Limpas, uma rede europeia de ativistas de mobilidade urbana, 62% dos cidadãos dessas 5 grandes cidades apoiam a ideia. Estão percebendo que isto vem da maior parte da população. 62% da população dessas cidades europeias quer um dia de descanso, ou seja, quer um dia sem carro. Mas até que chegasse esse momento, o governo tinha que o quê? Tinha que cativar, tinha que atrair as pessoas a esse dia sem carro. E agora é o povo que quer que o governo proíba. O conceito radical poderia reduzir o consumo de petróleo da Europa do transporte urbano em até 5%. Estão aí as vantagens que eles estão dando. Isso é o equivalente à demanda anual coletiva de petróleo da Estônia, Letônia e Lituânia. Esta pesquisa mostra claramente que os dias sem carros são uma maneira segura de tirar as cidades do petróleo muito rapidamente, sem nenhuma infraestrutura complicada ou mudança de política. Estão dizendo eles que esta ideia de um dia sem carros, que eu tenho a certeza que vocês sabem que dia será esse. A propósito, a Agência Internacional de Energia já disse esse dia. Sim, domingo sem carro é o 3º mandamento nesta questão da luta contra a crise energética. Papa Francisco já falou que domingo é um dia especial para a cura do ser humano com Deus e com o meio ambiente. Está aí? Há dúvidas. Que dia será esse? E eles dizem, eles estão entre as melhores medidas de curto prazo que estão imediatamente disponíveis, baratas e fáceis de implementar. Não precisamos de muita coisa. É só parar-se um dia por semana para curar o clima, queridos irmãos. O apoio é maior em Varsóvia e Paris, onde 65% dos cidadãos apoiam um dia semanal sem carros. Mas para que pudessem chegar a esse ponto de apoiar, tinham que ter sido cativados, atraídos antes. Sim,
E o inimigo já fez o trabalho. Atrair. Depois da atração vem o quê? Obrigação, proibição. Então, como a iniciativa funcionaria e ajudaria o meio ambiente? É a pergunta. Será que isso vai melhorar o meio ambiente? Lemos. Aqui está, amados irmãos. Os dias sem carros podem ser uma maneira de reduzir a demanda e lidar com a ameaça de escassez. Está aqui. Há vantagens. A análise de Clean Cities descobriu que um único dia sem carros, percebam bem, não precisa 2, não precisa 3, um único dia sem carros implementado em todas as principais cidades da Europa e do Reino Unido poderia economizar entre 541 a 945 mil barris de petróleo. Só um dia. Não precisamos fazer muito, só um dia. Estão falando da Europa, mas isso vai se espalhar pelo mundo, eu sei. Sim, queridos. E na América, isso vai chegar na América. Ao longo de um ano, isso economizaria entre 29 milhões e 49 milhões de barris de petróleo. São muitos. Então, vamos parar um dia. Vamos parar um dia. De acordo com a análise do Clean Cities, esse é um impacto melhor do que 60% da população que trabalha em casa 3 dias por semana. Falamos muitas vezes aqui, a semana de trabalho de 4 dias está chegando aí. Mas eles estão dizendo que parar-se só um dia por semana é muito melhor do que trabalhar 4 dias e descansar 3. É muito melhor. Um dia só, precisamos de um dia. Meus queridos irmãos, dias sem carro ajudaria o meio ambiente? Eles respondem. O setor de transporte representa 1/4 de todas as emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas a combustíveis, com metade proveniente de veículos particulares, como carros de passeio e caminhões. Ao reduzir a demanda por petróleo, os dias sem carros podem ajudar as sociedades a descarbonizar. Falou o Catholic Herald. Cura do clima, fazendo menos, um dia por semana. Estão vendo eles agora aqui? Catholic Herald tinha razão, sim. Eles também podem limitar a poluição tóxica do ar. Interessante isso. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, 10% dos casos de cancro na Europa são causados pela poluição do ar. Então, tem que haver um dia de paragem, um dia de pausa para diminuir a poluição do ar e trazer melhor saúde. A contaminação do ar tira uma média de 2,2 anos de expectativa de vida média global, alertou a OMS, um total de 17 bilhões de anos de vida. Os carros são um dos culpados por essa poluição chocante, expelindo produtos químicos e partículas. Se você ainda não acredita que nós estamos no fim, eu digo, amado irmão, em nome de Jesus, desperte. É momento da gente confessar nossos pecados. É momento de obtermos o caráter de Cristo em nossa vida. É momento de perdoar as pessoas que você vê magoando, as pessoas que você ama. É momento de liquidar suas dívidas. É momento de ser justo e sincero, porque o fim chegou diante de nós. Satanás diz, uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não se desviam de sua fidelidade a Deus. Ele está cativando o mundo todo para um dia de descanso. Estão começando agora com carros. Mas os desastres naturais, à medida que vão aumentando, o mundo verá que o domingo pode salvar o planeta, amados irmãos. Sim, diz o livro O Grande Conflito. Tenho aqui o meu livro Eventos Finais. Não estou encontrando aqui, não está por aqui. Mas diz, sim, que esta mesma classe apresenta a alegação de que as calamidades que estão caindo sobre a Terra, as mudanças climáticas, os desastres, a poluição do ar, é resultado da profanação do domingo. E que, impondo a observância do domingo, melhoraria grandemente as coisas. Meus queridos irmãos, vemos aqui como os jovens, a população mundial está empenhada agora depois de terem sido cativados, empenhados agora em pedir que os governos adotem essas medidas. Vemos 22 de setembro de 2022. Vem aí as novas greves dos estudantes pelo clima. Eles dizem, o absurdo é a normalidade.
Sexta-feira será a grande rentrée do ativismo climático. Um preâmbulo para uma escalada da ação, avisam. Em várias cidades europeias, os estudantes vão para a rua exercer pressão pela transição energética. Estão fazendo o quê? Pressão pela transição energética, para abandonarmos os combustíveis fósseis. E nós acabamos de ver que uma das ideias é um dia, para separar tudo. Será que eles vão pressionar por esse um dia para parar tudo? Meus irmãos, depois de um verão assombrado por fenômenos extremos, como ondas de calor e uma seca que variou a Europa, com incêndios e cheias, o outono arranca com uma greve estudantil pelo clima esta sexta-feira, dia de equinócio, que deseja marcar a agenda climática mundial. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Lendo esta passagem. A fim de se fazerem populares e conquistarem o quê? A simpatia do povo. A simpatia do povo. Percebe, irmãos? Percebe? A crise é criada, ou surge a crise. Os líderes começam a cativar o povo com certas medidas. O povo vê que isso é maravilhoso. E é o povo agora, que quer que o governo amplie essas medidas. Um dia por semana, todas as semanas, estão vendo? É o povo agora que está a ir. Para o quê? Para pressionar os líderes a adotarem o que eles, na verdade, já haviam planejado. A fim de se fazerem populares, conquistarem o que é a simpatia do povo, os legisladores vão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Isto vai acontecer em breve na América. E o mundo todo vai seguir o exemplo dos Estados Unidos da América. Vocês duvidam que o Paquistão vai seguir o exemplo da América? O Paquistão já fechou tudo no domingo. Fechou os comércios no domingo para economizar energia. Vocês acham que a União Europeia não vai seguir o exemplo dos Estados Unidos? Se eles já adotaram isso, acham que Indonésia, acham que Malásia, acham que os Emirados Árabes não vão seguir isso? Meus queridos irmãos, existe um poder que a Bíblia descreve aqui como sendo o dragão Satanás. E esse dragão usa seus agentes nos últimos dias, a besta do mar, a besta da terra. Eles estão se preparando para cativar o mundo todo à agenda dominical. Isso é sério. Logo, brevemente, aleluia, brevemente, nós veremos o mundo agitado com a agenda dominical. Deixe-lhe dizer mais uma vez, mais uma coisa. A lei dominical na América não vai surgir do nada. Uau, de repente surgiu a lei de domingo. Não. Todo mundo vai ficar sabendo disso. Porque as nações da terra já terão alguma ideia do que é uma lei dominical. Já terão experimentado de certa forma o que é uma lei dominical. E os benefícios que isso vai trazer. Então isto não vai surgir do nada. Ninguém vai precisar te contar que isto já aconteceu. Todo mundo vai ficar sabendo, assim como o Covid, todo mundo sabia que existia. Sim, amados, estamos caminhando para lá. E diz o Espírito de Profecia que neste tempo, os adventistas do sétimo dia, que hoje são um povo desprezível, um povo que não tem nenhuma visibilidade na sociedade, são tão poucos, sim? Eles serão o centro das atenções nos últimos dias. A mensagem será pregada de uma forma poderosa, pelo poder do Espírito Santo. Diz o livro de Apocalipse, capítulo 18, que surge um anjo e a terra se iluminou com a sua glória. Mas esse anjo não vem para levar o mundo à agenda dominical, não vem para levar o mundo à imagem, à marca da besta. Vem para convidar o mundo à verdadeira adoração. E nós precisamos hoje ser equipados pelo Espírito Santo a fim de darmos esse alto clamor ao mundo. Sai dela, povo meu. Não é para adorar a besta. Não é para adorar a imagem da besta. Não. É para adorar o Criador. Guardando o sábado, o sétimo dia da semana. Sim, é o sábado que Deus instituiu na criação. Não é o domingo. Não é o domingo, não. Meus irmãos que acompanham o vídeo, talvez aqui existem católicos, padres, que podem estar acompanhando o vídeo.
Muçulmanos, escutem muito bem. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem a solução para os problemas deste mundo. E a solução está em sua palavra. A solução está em sua palavra. Nós precisamos seguir o assim diz o Senhor. Porque Cristo está voltando. Cristo está voltando. Nós precisamos nos posicionar ao lado da verdade. Diz o livro de Mateus, João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O engano está chegando. E eu convido, amado irmão, você a se posicionar ao lado da verdade. Que Deus o abençoe. O vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal, onde vamos continuar mostrando os eventos finais. Enquanto Deus permitir que este canal exista, vamos falar dos eventos finais. E que você possa se preparar. Até lá.